Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e estou confeccionando o tapete mosaico de gatos modelo oval. Essa aqui já é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tapete tem 53 cm de largura, 96 de comprimento e eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo. Essa aqui é a cor 6394 e eu utilizei 480 gramas. Se você quiser fazer com barbante, por exemplo, você vai precisar de mais ou menos 542 metros. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, tem a marcação de início de cada uma das voltas e lá você encontra também o link para fazer download do gráfico. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Começando a terceira parte do passo a passo, eu já fiz aqui um total de 16 voltas no meu tapete. Na volta de número 16 tem um total de 326 pontos altos. Se você fez o seu tapete com o mesmo tamanho, tem a mesma quantidade, pode seguir em frente, mas se você fez com um tamanho diferente, fique atento porque aqui no vídeo eu vou explicar como fazer a adaptação de forma bem fácil. Veja que eu finalizei com ponto baixíssimo e vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e completar uma sequência com 7 pontos altos já contando com esse ponto. Então eu vou no próximo ponto, faço ponto alto, vou no próximo e vou seguir até completar um total de 7 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou no próximo e começo a fazer novamente sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que eu estou fazendo sequência com 7 pontos altos, duas correntes pulando 2 pontos de base. Eu vou fazer até chegar mais ou menos na metade do tapete, sempre do mesmo jeito, tá? Duas correntes, pulo 2 pontos e vou fazer sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer mais uma sequência com 7 pontos altos. Pulo 2, vou fazer mais uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ficando assim, olha. Veja que eu estou utilizando aqui sequências com 9 pontos de base, ou seja, 7 para fazer ponto alto e mais 2 para ficar de espaço. Por isso eu estou utilizando 9 pontos. Na última volta, aqui na volta de número 16, eu tenho um total de 326 pontos altos. 326 dividido por esses espaços com 9 pontos, dá um total de 36 pontos, né? 36 espaços desse, mas ficam sobrando 2 pontos. Por quê? 326 dividido por 9 dá um total de 36, mas ficam sobrando 2, porque 9 vezes 36 dá 324. Eu sei que muita gente não gosta de fazer essa conta, mas se eu seguir fazendo assim vai faltar aqui no final e para desmanchar tudo é difícil, então a gente precisa fazer a conta antes, tá? Começou aqui, já depois de contar a quantidade, dividir pelos espaços para não ficar aquela gambiarra aqui no final, tá? Por isso que eu faço muita conta. Eu sei que é chato ficar fazendo a conta, mas ela é necessária para que não precise fazer gambiarra aí para ajustar o tapete, tá? Então o que você precisa fazer? Contar a última volta aí de ponto alto, a quantidade de pontos, se você fez com um tapete com um tamanho maior, e o total dividido por 9. Se sobrar pontos, faz adaptação. No meu, como você viu, estão sobrando 2 pontos. Então, iniciantes, atenção, veja só, fiz aqui sequência com 9 pontos altos, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3, e vou no próximo, e vou começar mais uma sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Vou fazer duas correntes e agora eu vou voltar a fazer os espaços só com 2 pontos de base, tá? Pulando só 2 pontos e fazendo sequência com 7 pontos altos novamente. Eu vou seguir fazendo assim até chegar do outro lado do tapete. No comprimento, eu vou fazer novamente um espaço desse pulando 3 pontos de base, tá? Eu vou explicar aqui por quê. Lembra que na minha conta ficam sobrando 2 pontos? Um desses pontos eu já utilizei. Aqui eu teria que pular um espaço de 2 pontos de base fazendo duas correntes. Eu pulei um espaço a mais, ou seja, já utilizei um dos 2 pontos que ficaram sobrando. O outro eu vou utilizar aqui, olha, na outra lateral do tapete, tá? Mais ou menos na metade aqui, ó, na direção do gatinho do meio, eu vou fazer essa mesma adaptação. Eu estou fazendo duas vezes porque sobraram 2 pontos, mas se você fez o seu tapete com um tamanho diferente e ficarem sobrando vários pontos, 5, 6, é só você fazer a mesma quantidade de pontos que sobraram, fazer espaços a mais, assim, pulando um ponto a mais, tá? Então eu vou seguir fazendo esses blocos com 7 pontos altos e 2 correntes, até chegar no outro lado do tapete, onde eu vou fazer a adaptação novamente, aí eu mostro para você. Até lá eu vou seguir fazendo blocos com 7 pontos altos, aqui já tem 5, vou completar 7, e espaços com 2 correntes pulando 2 pontos de base. Já estou na outra lateral do tapete fazendo os blocos sempre com 7 pontos altos, 2 correntes de espaço pulando 2 pontos de base. O único espaço pulando 3 pontos foi aquele mais ou menos na metade do tapete, né, onde eu fiz 3 correntes. Então, mais ou menos na mesma direção, eu vou fazer a mesma coisa, assim eu uso o segundo ponto dos 2 que ficaram sobrando aqui na minha divisão. Veja que eu fiz aqui 1, 2, 3 blocos, esse aqui já está com 6 pontos, vou fazer mais um ponto alto, né, para que ele fique com 7 pontos altos também. A próxima alça eu vou fazer com 3 correntes, vou pular 1, 2, 3 e vou seguir fazendo o bloco com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço e vou pular 2 pontos de base e vou seguir fazendo assim nos próximos blocos também, que se você fez tudo certinho nas voltas anteriores, vai dar certo finalizar com ponto baixíssimo, após um espaço assim com 2 correntes, já finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas, olha, que foi feita aqui para começar essa volta, tá? Dá certinho chegar com um bloco de 7 pontos altos, nesse último ponto aqui de aumento, e vão ficar sobrando 2 pontos de espaço para fazer as duas correntes e finalizar. Se ficar errado aí, se ficar sobrando ponto a mais ou se ficar faltando ponto, pode ser que algum ponto aí na volta anterior pode ter ficado errado, algum aumento aí faltando, tá? Mas se você fez tudo certinho, dá certo também a mesma quantidade. Se deu errado, não se preocupe, faça a adaptação para dar certo, tá? Então, só recapitulando, os únicos 2 espaços com 3 correntes e pulando 3 pontos de base é em uma lateral e na outra aqui do tapete, olha que eu fiz. Todos os outros espaços com 2 correntes e sempre 7 pontos altos formando esses blocos. Vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como finalizar a volta e começar a próxima também. Já estou quase completando a volta, fazendo todos os blocos com 7 pontos altos. Esse aqui já é o último bloco, olha, 4 pontos, 5, 6, 7 pontos altos, e se você fez tudo certinho nas voltas anteriores, ficam sobrando somente 2 pontos, então é só fazer 2 correntes de espaço e finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que foram feitas para formar o primeiro ponto alto. Veja que eu fiz todos os blocos com 7 pontos altos e os espaços aqui entre um bloco e outro, só 2 deles foram feitos com 3 correntes pulando 3 pontos de base. Fiz mais ou menos na metade do tapete, numa lateral e na outra também, olha, uma alça com 3 correntes pulando 3 pontos. Os outros espaços, todos eles com 2 correntes e pulando somente 2 pontos de base. Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto e eu preciso começar a volta na direção do segundo ponto. Então vou fazer ponto baixíssimo no segundo ponto alto, ponto baixíssimo, e aqui então eu começo a próxima volta. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto, vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto até o penúltimo ponto de base. Como eu pulei o primeiro e vou seguir até o penúltimo, teremos aqui uma sequência com 5 pontos altos. Veja que eu estou fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo e contando com as 2 correntes que formam o primeiro ponto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos.
Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar agora no espaço de duas correntes. Aqui eu vou fazer um ponto alto, duas correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco, vou pular um ponto de base, começo na direção do segundo e vou seguir fazendo ponto alto até o penúltimo ponto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ficou sobrando somente um ponto. E eu vou repetir, olha, esse espaço aqui no próximo espaço de duas correntes. Vou fazer uma corrente, vou dentro desse espaço de duas correntes e faço um ponto alto, duas correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto e uma corrente de espaço. Uma corrente, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para o bloco aqui com os 7 pontos altos, pulo o primeiro ponto e faço sequência com 5 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim em todos os espaços, tá? Mesmo que tenha 3 correntes de espaço formando a alça, eu vou fazer o bloco exatamente igual. Veja que nesse exemplo aqui eu estou chegando na alça com 3 correntes, mas eu vou fazer esse leque do mesmo jeito, com uma corrente de espaço, vou nesse espaço de 3 correntes e vou fazer um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco e vou fazer sequência com 5 pontos altos, pulando o primeiro ponto e indo até o penúltimo. Ou seja, independente da quantidade de adaptações que você fez, aqui eu acabei pulando um ponto, independente da quantidade de adaptações que você fez, você vai fazer do mesmo jeito agora nessa volta, tá? Não precisa fazer diferente quando chegar nessas adaptações que você fez aqui, pulando 3 pontos de base com 3 correntes. É só seguir repetindo assim por toda a volta, e aí na hora de finalizar essa volta aqui e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, desta vez, olha, todos os espaços ficaram exatamente iguais, com 5 pontos altos, e esse espaço com uma corrente, ponto alto, duas correntes, ponto alto, faço uma corrente de espaço e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para iniciar essa volta. Ficou desse jeito, olha, todos os espaços agora exatamente iguais. Para começar a próxima volta, eu vou fazer exatamente igual à volta anterior. Vou começar em cima do segundo ponto, né? Finalizei no primeiro ponto que é formado por correntes, vou no segundo ponto e faço ponto baixíssimo e depois eu faço duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou completar uma sequência com 3 pontos altos, mas é só fazer ponto alto até o penúltimo ponto, já que nós temos um total de 5 pontos no bloco anterior. Então, olha, fazendo mais 2 pontos, tenho aqui um total de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto desse ponto V que nós temos logo à frente. Faço um ponto alto. Ficou assim. Sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer um ponto alto no espaço de duas correntes. Agora sim, vou fazer duas correntes de espaço, volto no mesmo lugar, no mesmo espaço de duas correntes e faço um ponto alto. Assim. Sem fazer corrente de espaço, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço e vou para o bloco onde nós temos um total de 5 pontos. Vou pular o primeiro ponto e vou fazer sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim. Agora eu vou repetir essa sequência, olha, vou fazer uma corrente de espaço, ponto alto em cima do primeiro ponto desse que nós temos logo à frente, sem fazer corrente de espaço, faço um ponto alto no espaço de duas correntes. Duas correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto e depois faço ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço, vou em cima do próximo bloco, pulo o primeiro, e faço sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, tá? Em cima de todos os blocos vão ficar sempre com 3 pontos altos. E nesse espaço onde nós temos esse ponto alto e duas correntes, com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou repetir por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
Já estou completando a volta, desta vez todos os espaços ficaram exatamente iguais, com bloco de 3 pontos altos e um leque formado por 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos. Aqui, após uma corrente, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda das 2 correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Ficou assim, olha, a volta completa, com todos os espaços exatamente iguais. Vou começar a próxima volta alongando um pouquinho essa laçada que está na agulha, vou no ponto do meio desses 3 que estão formando esse bloco entre os leques. Vou fazer um ponto baixo e sem fazer corrente de espaço eu vou só laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto no primeiro ponto dos que eu tenho aqui formando o leque. Veja que eu não fiz corrente de espaço, fiz o ponto alto. Após o ponto alto eu vou fazer um ponto picô. Para isso eu faço 3 correntes, 1, 2, 3... Volto em cima do último ponto alto e faço o ponto picô. Só prender aqui com ponto baixo, olha, que forma o ponto picô. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto alto do leque e faço ponto alto novamente. E vou intercalar com ponto picô. Só fazer 3 correntes, 3, volto em cima do último ponto alto, pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô novamente. Agora eu vou trabalhar no espaço de 2 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer um ponto alto, 3 correntes para formar o ponto picô, volto em cima do ponto alto e prendo com ponto baixo. Laço o fio na agulha, ainda dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer mais um ponto alto. Ficou assim, olha, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Vou fazer novamente ponto picô para intercalar antes de seguir para o próximo ponto alto. Olha, eu fiz 3 correntes, volto em cima do ponto alto e prendo com ponto baixo. Agora vou trabalhar nos 2 pontos que sobraram aqui nesse leque. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô também, para ficar intercalado. Volto em cima do ponto alto e prendo com ponto baixo. Laço o fio na agulha e faço ponto alto em cima do último ponto alto desse leque. Agora não faço mais o ponto picô, olha. Veja que após o ponto baixo eu só fiz o ponto alto, não tem ponto picô entre o ponto alto e ponto baixo. Então, desse lado, após o ponto alto, eu vou só prender com ponto baixo no próximo bloco, né, no ponto alto do meio do bloco que nós temos logo à frente. E aí ficou assim, olha, esse leque. Agora eu vou repetir, né? Após o ponto baixo eu começo a fazer os pontos altos intercalado com ponto picô. Então eu tenho aqui o ponto baixo no ponto do meio, exatamente igual ao início. Vou só laçar o fio na agulha e vou trabalhar nesses pontos altos do leque que temos logo à frente. Então vou fazer ponto alto no primeiro, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que é só repetição, tá? Olha, fiz o ponto alto, agora sim eu começo a intercalar. Faço 3 correntes e volto no ponto alto e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, faço do mesmo jeito. Um ponto alto, 3 correntes para formar o ponto picô. Eu só não faço esse ponto picô após o último ponto alto, tá? No espaço de 2 correntes aqui eu faço um ponto alto e faço o ponto picô. Mais um ponto alto ainda no mesmo lugar e novamente o ponto picô para intercalar antes de ir para o próximo ponto alto. Faço ponto alto em cima do primeiro dos 2 que estão logo à frente, né, dos 2 pontos que completam esse leque. Como não é o último, preciso fazer mais um ponto picô com 3 correntes. Mas eu só estou repetindo, tá? O que eu fiz no primeiro leque, por isso eu estou fazendo mais rápido. Mas é só fazer exatamente igual. Fiz o ponto alto em cima do último ponto, não faço mais o ponto picô, vou só prender com ponto baixo em cima do ponto alto do meio desse bloco que nós temos logo à frente. Veja que eu fiz uma repetição e eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como todos os espaços aqui são exatamente iguais, é só repetir esse intervalo. Veja que nós temos aqui um total de 5 pontos picô nesse intervalo com 6 pontos altos, tá? Um ponto alto fica no primeiro ponto, depois um ponto picô. Ponto alto no segundo ponto, novamente o ponto picô. Ponto alto no espaço de 2 correntes, ponto picô novamente, ponto alto aqui no mesmo lugar, no espaço de 2 correntes. Faz o ponto picô, vai para o penúltimo ponto, faça ponto alto, um ponto picô, ponto alto em cima do último ponto e depois já prende com ponto baixo sem fazer o ponto picô. Vou seguir repetindo por toda a volta, na hora de finalizar aqui eu mostro para você como fazer também.
Já estou completando a volta, fazendo sempre ponto alto intercalado de ponto picô em todos os leques exatamente igual. Após o último ponto alto, aqui olha nesse leque, veja que eu fiz o ponto alto. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo, pegando de cima para baixo, né, no primeiro ponto baixo, nesse que nós fizemos para iniciar a volta. Introduz a agulha, busca o fio que vem do novelo e passa em todas as laçadas de uma só vez. Alonga ele bem, depois passa ele para a parte de trás e amarra as sobras. Eu sempre faço a finalização com agulha de tapeceiro, pode ser agulha de costura, e nesse caso, após o último ponto alto, não faça o ponto baixíssimo. Aqui, olha, após o ponto alto, alonga bem o fio, corta para fazer o acabamento então com a agulha de tapeceiro. Eu utilizo aqui a agulha de número 14, mas como eu disse, dá para fazer com agulha de costura também. O importante é que a agulha dê certo para colocar o fio. Se isso acontece, pode fazer com qualquer numeração de agulha que você tem. Para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, eu vou pular o ponto baixo, eu vou na direção do primeiro ponto alto que foi feito logo após o ponto baixo, pegando os dois fios na parte de cima, desse jeito. Passo todo o fio de trás para frente e depois passo em cima do último ponto alto. E aí passo de cima para baixo no ponto baixo, como se eu estivesse finalizando com ponto baixíssimo, saindo com a agulha lá no avesso da peça. Passa todo o fio, ajusta bem esse ponto, olha, pegando a laçada, puxa bem para ajustar, para que fique exatamente igual todos os outros pontos. Aqui, olha, com o fio no avesso da peça, eu vou só conduzir ele aqui para um acúmulo de fio, onde eu possa dividir esse fio em dois, e aí amarrar bem antes de cortar a sobra. Veja que eu estou só costurando de forma que não apareça na frente, mas isso é bem fácil, porque o fio com a mesma cor nem aparece aqui na frente do trabalho, né? Vou só conduzir ele um pouquinho mais, trazer ele até aqui, olha, onde fica um pouco mais escondido para que eu possa fazer o nó. Aqui eu vou dividir ele em dois, independente da numeração de fio que você utilizou, é só dividir ele em dois, tirar metade dele da agulha e a outra metade que sobrar, eu vou passar aqui em um fio para dar sustentação para o nó. Faço em mais um fio aqui de volta e aí vou amarrar as duas pontas juntas. O primeiro nó eu não aperto muito, depois eu posso apertar um pouco mais, amarro bem. Não fica volumoso, porque dividi o fio em dois para amarrar. Vou cortar a sobra, olha. E aí eu tenho aqui o meu tapete pronto. Eu espero que você tenha feito o seu tapete, gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais, diga que aprendeu aqui no blog do crochê, que eu vou ficar bem feliz. Ou você pode também enviar um e-mail com a fotografia do seu tapete para que eu veja. O meu e-mail é crochetapetes@gmail.com. Vou ficar bem feliz em receber. Se você tem canal aqui no YouTube, é super fácil criar uma postagem na aba Comunidade. Lá você pode criar uma postagem com fotografia ou uma postagem com vídeo também. E aí, nesse caso, marca o blog do crochê, é só digitar @ e começar a digitar o nome blog do crochê. Quando aparecer, você clica para selecionar, que assim eu recebo uma notificação e vou correndo lá ver o seu trabalho, tá? Eu quero agradecer o seu carinho por acompanhar o meu passo a passo, por curtir, comentar. E eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!